Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Terça Mental. E esse Terça Mental é especial. Falei para vocês que em outubro a gente ia ter 2 episódios incríveis. Um falando de saúde mental, que a gente já está no ar, vocês podem conferir. E o outro hoje falando de infância e principalmente do direito de brincar. Que quando a gente fala de infância, a gente fala de tantos direitos, mas a gente esquece do direito lúdico, que é o direito de brincar. E para isso, eu trouxe 2 pessoas muito incríveis, que eu tô querendo já trazer há um tempo, mas deu certo, tá aqui. Vou começar pela Michele. Michele das Graças Santana é coordenadora pedagógica do Colégio da Toca. Ela é especialista em gestão escolar, ela é neuroeducadora, formação em TEA pelo Albert Einstein, membro do Conselho Municipal de Educação e um título maior, que ela é mãe do Bernardo. E também, aqui com a gente, a Gleice Cristina Pereira Xavier, conselheira tutelar, assistente social de formação e estudante de direito. Ela é neta da dona mineira, dona Cida, igual a minha mãe, e filha da costureira, dona Célia. Traz na trajetória pessoal de família a força e a ternura que reflete sua atuação na defesa dos direitos da infância. E ela defende mesmo, é isso aí. Ela é tia da Maitê e acredita que toda criança merece crescer brincando, sendo amada e protegida. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu que agradeço o convite, estou muito Fico muito feliz. Também. É muito honrada, né, de estar aqui no Terça Mental. Acompanho aí, sei da importância. E a gente já vai começar, já estão batendo esse papo. O interessante é que, assim, a gente tem 2 universos que se complementam aqui, né? Que é o do universo da educação, da escola, que também é uma garantia de direito, e o universo da criança, né, na sua garantia do direito ali, né, como posso dizer, institucional, inclusive, né, enquanto conselheira. E dentro desses universos, né, a gente traz algo tão simbólico e importante que é o brincar. Né? A gente está num momento tão tecnológico, a gente vive nos momentos tão tecnológico para alguns, mas tanto falta de garantia para outros, né? Dentro de um contexto de sociedade com falta de acesso. Então, como que a gente consegue... Eu vou deixar essa provocação para vocês assim. Como a gente consegue falar de brincar dentro, por exemplo, do ambiente escolar, que a gente precisa garantir a brincadeira, a gente precisa garantir o desenvolvimento, mas sem perder todo esse contexto, né, da criança no seu desenvolvimento, por exemplo. Sim, é um desafio muito grande a escola, porque a escola, além do brincar, ainda tem outras cobranças, e principalmente pelos pais, né? E principalmente o Colégio da Toca, por ser uma escola privada, eu acho que tem uma cobrança maior ainda. E eu acho que o maior desafio dentro da escola é a questão do tempo, a questão do horário, porque nós temos que cumprir com várias questões dentro de um tempo pequeno. E a gente conseguir alinhar isso com o brincar, essa questão mais acadêmica, essa questão mais conteudista e essa questão... E para as famílias também, eu acho que ainda é um desafio entender a importância desse brincar. Porque se a gente abre muito esse leque, a gente tem muita cobrança pelo lado da família ainda, né? Nossa, mas meu filho está vindo para a escola só para brincar, meu filho está vindo para a escola... O brincar ainda é entendido por muitas pessoas, infelizmente, como tempo livre, como tempo ocioso, como não fazer nada, né? Infelizmente. Mas nós estamos lutando aí em relação a isso, né? Nós estamos todos os dias trabalhando para tentar... mudar um pouco essa ideia. O colégio, pelo menos, né, o colégio onde eu trabalho é um colégio de muito movimento, assim. Nós respeitamos muito a infância, nós respeitamos muito esse momento, mas ainda é um trabalho a ser feito, né? Principalmente em relação às famílias. E o mais interessante é que, assim, é natural para a criança, né? Não tem como falar para a criança não brincar. É difícil isso. Ela tem esse espaço, né? Eu acho que chega a ser até uma... Não vou dizer que é uma violência, mas é uma batalha perdida. Sim. Você falar para a criança não brincar, ela vai estar fazendo outra coisa. O brincar é natural e é social, né? E a escola é um ambiente social que a criança está envolvida com os amigos, né? Que ela está em pares, então é um ambiente propício para a brincadeira, né? É o ambiente ideal para essa brincadeira. E como eu disse no início, né? Todos esses universos que a gente vê, seja da escola, no caso uma escola privada, ou seja na vida. Sim. Aí me vem essa dúvida, né, Gleice? Que assim, a gente está na defesa, na garantia do direito das crianças, e a gente vê vários tipos de criança, né?
como diz, né, Betinho, né? Se a gente não viu a criança, porque tiraram a infância dela, né? Eu parafraseando ele aqui. Então, como você vê, quando você está nessa atuação de garantia de direito, quando você vê que a criança não está sendo criança, né? Que esse direito do brincar dela está sendo violado. Eu sei que essa pergunta pode dar uma tese aí, né? Já passou... Primeiro, Thiago, muito obrigada, né? Imagina. É uma honra muito grande para mim estar aqui. Eu sempre falo, né? Eu aprendi a atender e a acolher as famílias, as crianças que têm TEA através do Teação. Porque eles me ensinaram do zero mesmo. E ainda assim, quando eu tenho dúvida, eu não tenho vergonha. Thiago, isso. Porque a gente já tá num setor público que não entende, que não compreende, que não acolhe, que não garante direitos, né? E quando eu falo enquanto conselho tutelar, eu falo enquanto Estado. Então, eu sou o maior violador de direito dessas crianças, desses adolescentes, dessas famílias. É isso. A gente erra. E é exatamente isso. Na minha atividade profissional, eu me deparo diariamente com esse direito violado. O direito do brincar. O direito que a criança não tem de brincar. É quando eu chego, tem uma criança no farol. Quando eu chego, tem uma criança que ela foi agredida pelo familiar. E, eu sou uma pessoa que eu tento entender todo o contexto. Mas eu perdi a cabeça, cheguei cansada do trabalho, as crianças estavam bagunçando, não sei o quê, perdi a cabeça. Agredi foi para mais. Nós estamos vivendo numa sociedade que não tem tempo para as crianças. E o brincar é desenvolver. Os pais, os responsáveis, eles trabalham tanto que o brincar da criança, muitas das vezes chamar a atenção dos responsáveis, tem se tornado incômodo. E aí é onde entram as telas. E aí a gente tem deixado as nossas crianças à mercê da internet. E é exatamente isso, né? O Henry, que é meu enteado, veio comigo hoje aqui. A gente tem muita conversa, porque assim, ele pergunta tudo. Inclusive, depois ele vai me perguntar por que eu citei o nome dele. E muitas das vezes, os responsáveis não têm mais paciência de explicar o porquê das coisas. Mas o processo de desenvolvimento das crianças, eles são tão genuínos e tão para além do tempo, que quando a gente perde a paciência de explicar os porquês, a gente deixa à mercê do mundo. E aí, que tipo de criança e que tipo de adolescente a gente vai ter nessa sociedade? Legal. E você falou uma coisa muito interessante, que é sobre o tempo, né? Que hoje o adulto, né? Você foi cirúrgica, assim, hoje o adulto, os pais, né? Não tem tempo para brincar com as crianças. E a brincadeira é algo que não tem tempo, né? Se a gente fizer um exercício aqui, se a gente pensar que na nossa infância, que a gente tava brincando, quanto tempo você brincava por dia? Eu não sei, a gente não calculava esse tempo, né? Tem um tempo para brincar. E hoje a gente precisa calcular para as crianças, né? De hoje, que ela precisa de ter um tempo para brincar. Fora que se a criança tá brincando demais, aí faz muita bagunça. Eu acho que ele tem alguma coisa. Aí se não... né? Aí se brinca de menos, ele é muito introvertido. A gente tá vivendo uma sociedade que diagnostica tudo. O diagnóstico de Google também... A gente não calculava esse tempo, mas também não precisava calcular esse tempo, né? A gente não precisava fazer esses debates sobre brincar, sobre infância, porque isso era tão natural, isso fazia tão parte, assim, da nossa vida, né? Pois E essa questão das telas... Eu sempre digo isso, né? O pessoal fala, e aí, Thiago, o que você acha? Você é contra, a favor? Eu falo, gente, eu não sou tão binário assim, de ser tão a favor ou contra. Porque, por exemplo, né, eu tenho um filho que precisou das telas, né? Dos 3 filhos que eu tenho 3, mas um, né? Um deles, o Mariano, precisou das telas para, inclusive, ajudar na alfabetização. Sim. Né? Ajudar na verbalização. Então, as telas tem a sua importância. Mas, falando, por exemplo, da Elis e do Gabriel, vou até te pegar o Gabriel, né, como exemplo. Eu sempre falo isso, que a gente está na geração dessas crianças.
e a geração digital. Mudou. Sim. Né? A gente pegou a nossa geração analógica e tal, sem revelar a idade, mas quando tirava foto lá, lembra? Era 36 poses, aí revelava. Tinha que dar certo, né? Ai, eu não lembro dessa fase. Desculpa. E aí, o que acontece? Hoje já sabem, né? Já sabem pegar no celular, já sabem, né? Fazer tudo que precisa, etc e tal. E aí, o que eu faço? Principalmente com o Gabriel. Eu vejo um desenho que ele gosta. Ah, vamos assistir juntos? Vamos. Vamos isso. desenhar? Depois, olha, eu vi One Piece. Ah, vamos desenhar. Você desenha o Zoro, o Luffy e tal, e a gente senta depois. É assim. É isso. Porque eu não perco essa guerra. Eu vou pra ganhar. Então eu vou com ele com o celular, a gente assiste, a gente interage, eu vejo e depois. Lógico, também não vou ficar em cima dele, assim, a gente tem que ter uma relação de confiança. Não dá pra sobrecarregar, né? Sim. Mas é exatamente isso. Por exemplo, a mãe, geralmente é mãe que faz essas coisas, viu, Thiago? Com todo o respeito, mas geralmente é mãe que faz essas coisas. Sabe? Porque o filho gosta e passa, comprou um doce. Ao invés de chegar em casa e entregar um doce, faz uma caça ao tesouro. Vamos brincar por dentro de casa, esconde o doce debaixo do travesseiro, vamos procurar, tem uma surpresa. E assim, eu tenho uma lembrança de que minha mãe fazia isso. Minha mãe sempre foi costureira. Eu fui uma dessas crianças que teve que cuidar dos irmãos. E minha mãe não tinha tempo pra nada. E aí eu lembro que ela passava ali embaixo e comprava 5 doces de amendoim por R$1. Vocês nunca mais vão ver isso. 5 doces de amendoim por R$1 e escondia debaixo do travesseiro. E aí depois ela contava uma historinha e aí fazia as perguntas. E aí a gente tinha que procurar esses doces. Toda noite era uma historinha diferente. Eu não sei se ela inventava, se ela ouvia de algum lugar, mas pelo menos isso é uma coisa que me marcou bastante. E é sobre deixar marcas nas nossas crianças. Sim. É isso. Sim, eu acho que só a questão de chamar o filho para fazer parte de uma rotina junto com você, né? Porque eu também concordo com o Thiago, que eu não acho que as telas são absurdas, nós temos que tirar, sou a favor, sou contra. Eu acho que as telas, ela só se torna algo negativo quando ela tem o objetivo de preencher algum espaço, de preencher alguma ausência, né? Às vezes alguma ausência familiar, alguma ausência de tempo. E aí a gente coloca tudo na tela, né? Ah, eu preciso... Cheguei em casa, preciso limpar a casa, não tenho tempo, então toma. Pelo amor de Deus, para de correr, para de me chamar, fica com meu celular. para de perguntar. Então, eu acho que a tela se torna ruim nesse momento, né? Quando ela vem para preencher alguma coisa que a família deveria estar preenchendo. E aí, ela acaba tomando muito espaço, né? Um espaço muito maior do que ela deveria tomar. E aí, ela acaba sendo o direcionamento da criança. E ela acaba educando a criança. Né? Sim. A gente falou de uma coisa... que tem a ver com o tempo, né? Mas, para além do tempo, esse tempo é o nosso cronológico. Muitas coisas mudaram e não foi só a tecnologia, né? O acesso à cidade mudou, né? Mais um exemplo de idade aqui, né, gente? Infelizmente. Mas a gente brincava muito... Fogo, né? Porque foi muito rápido essa mudança. A gente, foi verdade. muito rápido. Obrigado. Mudou muito rápido. A gente brincava na rua, a gente tinha um pertencimento maior, né? E hoje as cidades, elas... como vocês analisam isso, né? Como ela está sendo projetada para essas infâncias, né? Porque... se tem todo esse caráter de mudança tecnológica, mudança cultural, as cidades estão acompanhando isso para confrontar. Ela está oferecendo espaços para essas crianças brincarem, espaços. Aí já vou até aproveitar aqui e colocar um tempero a mais. Espaços inclusivos, principalmente para as crianças com deficiência e em situação de vulnerabilidade, até também para vocês. Eu acho, nossa escola participa muito, tem uma visão muito social em relação à educação, né? Então, não sei se você acompanha isso em outras séries, né? Talvez não tanto como o primeiro ano, mas nós acompanhamos muito a agenda cultural da cidade, nós procuramos ocupar todos os espaços. E eu acredito, falando da nossa cidade, eu acredito que a nossa cidade, hoje, dentro da minha visão, é uma cidade, perto, né, das experiências que nós já tivemos antes, eu acho que é uma cidade acolhedora, assim. Eu acho que, olhando para a cidade, nós conseguimos ver um olhar mais sensível em relação a essas infâncias, sejam nos parques, nas praças, nos eventos culturais que existem na cidade. Eu acho que hoje está bem melhor do que já esteve, né? Eu acho que hoje a cidade é uma cidade mais acolhedora em relação às infâncias. Eu
não sei a opinião da minha amiga aqui, mas eu numa visão mais, né, uma visão de professora que ocupa os espaços, que sai com os alunos. Sim, eu acho que estamos andando, né, caminhando. Claro que nada é perfeito, sim. né? A ocupação da cidade ela tem várias possibilidades, né? Sim. Eu acho que tem essa visão que é extremamente importante até da relação educação e cidade, Sim. que eu acho que quando a gente... que é onde eu atuo ali, e também né? porque a gente sempre pensa, e também sou um desses defensores, né? Que a educação ela não acontece só dentro da sala, né? Não só dentro da escola. Então, que a gente consegue... simbolicamente derrubar os muros da escola, né, e a criança viver a infância com desenvolvimento, com educação, nesse pertencimento faz muito sentido. E você, Gleice, nessas suas andanças enquanto conselheira, assim, vendo todas essas nuances de Mauá? Ai, Tiago, você me coloca em cada situação, né? Olha, eu vou fazer uma provocação. Você consegue me enumerar 5 parques inclusivos em Mauá? 5 parques já fica um pouco mais difícil, mas inclusive... Descentralizados, que contemple todos os eixos, porque a criança da favela tem que brincar igual a do Parque São Vicente. Infelizmente, não é um problema de Mauá. Na minha visão, é um problema geral. Não se discute direito à cidade. A gente não discute direito à cidade. Urbanização, arquitetura. Vamos de uma coisa muito à nossa vista. Pessoa em situação de rua. Quando tem uma pessoa em situação de rua que está dormindo muito debaixo de uma ponte, o que a prefeitura geralmente faz? Bota blocos, cimenta, cerca. O nome disso é arquitetura da exclusão. Uhum. E a gente já começa pelas pessoas em situação de rua. Quando se trata de criança, se constrói em parques, se constrói momentos de lazer, mas precisa ser pensado de forma conjunta. É preciso chamar a sociedade, o conselho tutelar, a educação, a saúde, porque somos nós que sabemos que a mãe do Cerqueira Leite, muitas das vezes, até ela chegar ao Parque da Juventude com o filho dela, é longe, mas é perto. Entende? A gente precisa pensar em políticas da infância descentralizadas para os bairros. Eu acho que a cidade de Mauá, em vista das outras cidades, é uma cidade que avança em questão de coisas. Concordo. É uma cidade que tem muita coisa. O Parque da Juventude sempre tem muita coisa. Você vai lá na gruta de domingo, a galera adere mesmo. E de todos os bairros da cidade de Mauá. Mas por que não vamos pensar num domingo de lazer? Ônibus gratuito até a gruta, pra gente garantir para que as crianças cheguem até lá. E essa conversa com a sociedade também é um pouco difícil, porque a sociedade não participa, a gente não sensibiliza ela para participar. Porque nós até abrimos, né? Em 2023 teve a construção do Plano Municipal para a primeira infância, enfim. E nós chamamos e abrimos e ninguém participa. Eu acho que a galera pensa que tudo é política. E tudo bem que isso é uma política pública. Mas eles entendem política pública e política partidária como uma coisa só. E não é. A gente está falando de política pública. Talvez não se sintam pertencentes, né? Ao lugar, não se sintam pertencentes. E aí acabam sempre ficando nas mesmas pessoas ali, né? Sempre ficando... Aí a gente chega para uma reunião do Conselho da Educação e vamos conversar nós duas. Exatamente. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É isso. E aí eu vou um pouco mais além. As construções geralmente se tornam o quê? Um condomínio cheio de segurança, fechado, com playground, uma quadra e uma piscina. Aí eu tô garantindo direito ao lazer. Aí os responsáveis que precisam trabalhar, querem mais segurança para sua família, ralam para comprar um apartamento para encastelar as crianças. Porque hoje a gente não pode brincar. Mas eu acho que essa questão que você trouxe, eu acho que aí mostra a importância de todos os setores estarem trabalhando juntos. Porque nós somos do Conselho de Educação. Então, nós pensamos na educação como nós vamos garantir uma questão cultural, por exemplo, da criança. E você já está trazendo a questão do transporte público. Sim. Só que isso não é algo que nós pensamos, porque isso já talvez não veio a nossa E é por isso a importância de toda uma rede. De todo mundo trabalhar junto, né? Inclusive, de toda uma rede. A gente teve acesso há mais ou menos uns 3 meses atrás
a participar da reunião do Conselho de Educação. Meu, e era uma coisa que, enquanto Conselho Tutelar, é uma vergonha a gente não participar. Sim. A gente tinha que estar lá. Sim. Não tem, não E, tem tipo sentido, assim, tá certo. E não foi por falha do Conselho de Educação, porque todo mês eles mandavam um convite. E aí iam pro limbo, não chegava até a gente. Aí numa reunião, sai no conselho? Meu, a gente tá tendo reunião do Conselho de Educação. Meu, é super importante estar lá. Para fortalecer o conselho, porque esse espaço precisa ser fortalecido. O conselho, né? Também direcionar, e também pra gente poder, E é muito importante, às vezes a gente acha que não, que nem numa reunião dessa, o transporte tem que estar junto, meio ambiente tem que estar junto. Às vezes Perfeito. secretarias que a gente Nem pensa. Tem que estar lá no meio, porque assim, é a infância. Não, quando a gente fala de cidade, eu acho que a gente pensa pertencimento à cidade, né? A gente pensa dessa forma, né? Desconstruída. Que é mobilidade urbana. Porque eu sempre brinco e falo assim, quando falo de acessibilidade, qual secretaria vem na sua cabeça? Qual pauta que vem na sua cabeça? Eu falo assim, gente, falar de acessibilidade é acesso. Acesso é mobilidade. Então, né, eu posso pensar em outras coisas, mas eu vou pensar, né, nos serviços urbanos, a mobilidade urbana. E vou pensar, quando eu penso de forma de arquitetura e de mobilidade. Mas também penso nas pessoas. Né? A gente não consegue fazer inclusão sem as pessoas. Sim. Que eu acho que é um dos pontos que a gente sempre discute nessa formação, quando a gente está falando de infância, né? Como a gente formar essa criança nesse direito, né? Que é sempre pautado a brincadeira. Mas, bom, aí eu estava no debate e estava falando justamente do que vocês trazem, assim, mas de uma forma mais até lúdica. Falando, gente, vocês já pararam para pensar... Quantas histórias, falando da questão da deficiência, né? Da infância, mas da deficiência como um todo. Quantas histórias não aconteceram por falta de acesso? Quantas crianças cadeirantes não brincaram porque aquele parque que vocês fizeram, novo, na periferia, bonito, mas não tinha um lugar para a criança cadeirante encaixar essa cadeira. Isso é um projeto, até uma vez a gente falou isso antigo, parece que está vinculando de novo aí. O pessoal está começando a conversar em outras cidades, aqui também, Mauá. Mas é algo que é extremamente importante a gente falar, né? Que é o direito do brincar, o direito da infância, mas é o direito de todos, né? Inclusive da periferia, inclusive circulando pela cidade. Enfim. Agora a gente vai para um momento que eu gosto muito. Vocês trouxeram memórias de vocês e a gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Antes eu queria agradecer os nossos patrocinadores. Tem o Colégio da Toca, que estou muito feliz de estar com você aqui. A Clínica Estelar, 28 presentes. Essas canecas aqui não são alegoria, eu sempre falo isso, tá, gente? Essas canecas aqui, todos os convidados levam para casa, não é do estúdio, não, é presente, tá? Que bom, assim eu não vou precisar pedir. E Caixa Aberta, Estúdio de Ideias. Agora a gente vai começar falando aqui das memórias de vocês. Pode soltar e dar o play aí nessas fotos. Opa! Aí já vamos começar aí nessa galera linda aí. Fala aí, Michele. Essa é a minha família maravilhosa. Meu filho, minha mãe, meu pai. Todo mundo que me ajuda aí no dia a dia. Todo mundo que faz parte. Inclusive do Colégio da Toca também, né? Trabalhamos juntos. E essa aí é a minha base, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a eles, porque sozinho a gente não consegue, né? Sozinho tudo fica muito mais difícil. E tudo que a gente faz tem que ter um porquê de fazer. Legal. Próxima. Esse aí sou eu. Esse momento representa um pouco o meu trabalho, né? Eu, como coordenadora pedagógica, nós estávamos aí em uma palestra conversando exatamente sobre infância. Que legal. No Dia da Mulher. E a gente estava trabalhando essa questão da relação da mulher com a infância, né? Essa cobrança da mãe está presente, né, na vida do filho e esse peso em cima da mãe. Então, nós fizemos um bate-papo, estávamos conversando um pouco. E é algo que sempre acontece lá no colégio, né? Esses bate-papos, essas conversas, essas vivências com a comunidade, com a sociedade. Nesse dia, nós havíamos chamado várias mulheres da comunidade para conversar juntamente com as crianças. Eles fizeram um bate-papo. Muito legal. Faz parte um pouco da nossa realidade. Isso aí somos nós plantando árvores pela cidade. Nossa turminha. Nós aproveitamos o momento de férias
que algumas crianças, né, acabam ficando na escola no momento de férias e resolvemos sair. Que sonho, oh meu Deus! E resolvemos sair aí pela cidade para plantar árvores. Nós pedimos algumas mudas, né, na prefeitura e saímos um dia pela cidade, ocupando os espaços e plantando. Que legal. Temos muita participação. E reflete muito o trabalho do Colégio da Toca, né? A Toca tem essa preocupação aí de fazer esse trabalho mais social, mais fora além das paredes da escola. Bacana. Tem até nós acreditamos. Tem até uma foto que a produção escolheu, que eu acho que vai ser a próxima. Deixa eu ver se é a próxima. Essa daí. Que eu fiquei assim, muito, muito tentado assim, de perguntar. Porque tem... Na frente da escola tem uma decoração que vocês fizeram de tampinhas. Tem várias paredes de tampinhas na escola. E vocês sempre têm esse trabalho com o meio ambiente, conscientização. Vocês foram com as crianças... Ganhamos até um prêmio em relação a esse trabalho. Nós somos uma escola com muita preocupação nessa questão ambiental, né? Nós trabalhamos com reciclagem de papel dentro da escola. Dentro da escola nós temos o ecoponto, então nós arrecadamos tampinha, arrecadamos papelão, plástico, uma vez por semana. E nós temos essa relação com os catadores de rua do bairro, então nós conhecemos os catadores e aí nós arrecadamos uma vez por semana, eles vão buscar na escola. Ai, que né? que bacana. Muito legal, parabéns. porque uma das catadoras até conversou com as crianças, né, naquele dia da foto, que ela agradece muito a escola porque um dia que ela vai na escola buscar a reciclagem é um dia que ela não vai para a rua, é um dia que ela não precisa ficar andando e mexendo nos lixos na rua. Né? Uau. Então, nós fazemos esse trabalho assim, em relação à comunidade, em relação à sociedade, bem forte. Temos a professora Érica, que tem uma preocupação incrível, assim, que é nossa professora de ciências, que tem uma preocupação incrível assim, com essa questão do meio ambiente, com essa questão ambiental, entre outras coisas, né? Entre diversos outros trabalhos também. Nós temos uma relação muito grande também com a Secretaria do Meio Ambiente. Nós sempre estamos acompanhando a agenda da Secretaria do Meio Ambiente. Então, tudo que acontece na cidade em relação ao meio ambiente, o Colégio da Toca está lá, participando de alguma forma. Legal. Né? E o interessante é que assim, o Colégio da Toca, ele apesar de ser uma educação privada, é num bairro... É no bairro. Num bairro periférico, assim, né? Sim. Que é o Jardim Zaira. Sim. Então, e intencional, assim. Quando a gente pensou no Colégio da Toca, a gente quis fazer justamente no bairro periférico para trabalhar essa questão, né? Sim. Sociedade. Porque no nosso bairro não tinha nenhuma escola, né, privada, e as crianças precisavam todas irem para o centro e por algum motivo as crianças do bairro não tinham oportunidades, né, lá no bairro. Então é intencional ele ser lá no Zaira, né, e a gente atender as crianças, é bem... Quando eu vi essa foto, assim, eu gostei bastante justamente por conta disso, assim, né, porque as crianças geralmente passa um pouco despercebido. Eu falo isso até porque os meus até que tem um pouquinho, hora ou não, mas esse lance da reciclagem. Enfim, é muito pegar. Né? Até que hoje as crianças eu acho que estão mais antenadas com relação à questão de jogar no lixo. Isso sim. Mas de reciclar, de ter esse cuidado, é bem interessante. E essas tampinhas a gente arrecada e a gente doa pro Bioparque Macuco e pro Agita. Nosso Bioparque Macuco. A gente doa pro Ronaldo, porque ele troca por ração por animais, que ele cuida de animais silvestres. Então, todo mês a gente arrecada, doa para ele vai buscar e ele troca por ração pros animais. E ele já tem uma relação com as crianças. Sim. Então, as crianças, elas juntam, mas elas sabem para que elas estão fazendo, né? Elas sabem que elas estão juntando e para onde vai. E aí, o Ronaldo, em troca, faz essa relação com a escola, né? Ele frequenta a escola, ele leva os animais. E a gente, que bacana. E a gente tem essa troca. Assim, eu vou até fazer um parênteses aqui para deixar, gente, vocês estão assistindo, pesquisem aí o Bioparque do Macuco com o Ronaldo. Se interaja, se atualiza em algo incrível que tem em Mauá. E eu acho que, não vou falar que poucas pessoas sabem que ele é conhecido, mas talvez deveria ser mais divulgado. Mais conhecido. Muito mais. Pro trabalho, Ronaldo, fica meu abraço aqui. E o meu também. Vamos pra próxima? Opa! Eu conheço essas duas, inclusive. Segura aí. Ai, gente, que linda essa foto. A Maitê, né? Não é segredo. A Maitê é minha sobrinha, que eu crio como se fosse filha. E tenho um afeto muito grande. Inclusive, nesse dia, não teve aula. E ela foi trabalhar comigo, porque não tinha quem ficasse com ela, né?
E aí ela foi pro conselho tutelar viver um dia de conselheira. Mas ela ficou muito feliz, ela né? adorou, A carinha dela. Ela adorou vivenciar esse momento mini conselheira comigo. Legal. Vai ter é incrível. Ela é terrível, né? Vamos lá pra próxima. Essa turma aí. Ai, gente. Deixa eu ver se eu reconheço o burro. Será que ali atrás é Miranda? Bom, poucas pessoas sabem, mas eu venho de uma família bem complexa para muitos, mas igual para muitos também. Eu tenho 15 irmãos. E essa galera é uma parte dos meus irmãos. Caramba, que da hora. Meu pai aí, ele seguiu os mandamentos bíblicos e povoou a terra. E esses são uma parte dos meus irmãos. Eu achei que ter 3 filhos era muito. Não, são 15. Parabéns. Por isso tem um de cada cor. Essa é minha irmã mais velha. Ela é deficiente auditiva. E aí, a gente... Tá aí, meus irmãos. Só o nariz igual, tá vendo, né? Da hora. A turma toda aí. A turma toda. Toda não, quer dizer. Tá faltando. Metade, tá um faltando. terço. Tá faltando gente aí. Mas... Próxima. Ai, gente. Essa foto tem um valor afetivo muito grande, né? A Camila que tirou essa foto lá no pesqueiro. E é a foto da minha avó. Minha avó faleceu antes de eu me tornar conselheira. E ela era uma das poucas pessoas da minha família que acreditava que eu ia ganhar. E aí a gente brinca, porque a minha meta era ter 1.102 votos. E eu tive 1.101, porque faltou o voto da minha avó. É fogo. E são meus primos, que eu criei também, passaram por uma situação de paternidade, né? A mãe não assumiu a maternidade dos dois e o pai tem uma questão de vício de drogadição. E eles foram criados por mim. Minha mãe, essa é minha mãe, meu padrasto. E a Maitê, né? E a Camila que tirou essa foto pra gente. E esse, inclusive, foi o último passeio que eu fiz com a minha avó, né? Quando ela tava viva. Mas tá cheio de orgulho. Tá, Deus queira. Eu tô tentando daqui. Legal. Obrigado por dividir com a gente. Um momento importante que pra gente faz muito sentido. Próxima. E esse é o colegiado do Conselho 1. A Betinha, minha presidente, a Laís, a Cíntia e a Amanda. Eu sou conselheira tutelar de primeiro mandato. E essas são as meninas que me ajudam muito, né? Se tornaram, assim, parte da minha família. É com elas que eu passo, assim, 80% do meu tempo, que me norteiam muito. Porque apesar de eu chegar no conselho tutelar formada, já ter experiência de ser assistente social, foi uma caixinha de surpresa. Porque uma coisa é você ser assistente social e lidar com a mulher vítima de violência. Outra coisa é a gente chegar lá e lidar com as crianças. E aí eu me deparei com situações, tipo, a mulher que eu defendia, eu tinha que defender a criança dela. E essas coisas chocavam dentro de mim. E eu falo que se eu não tivesse essas meninas para serem minha base, eu não teria conseguido continuar lá até hoje, não. Que é pesado, gente. Sim, mas... É pesado. Então, esse é o Conselho 1. A Cíntia tá... Quantos mandatos? A Cíntia é o 3º mandato. É isso que eu ia falar, porque eu tive um trabalho com criança e adolescente há 12 anos atrás e a Cíntia era a maior parceira. E já parecia que ela tinha uns 4 mandatos já. Ela já faz parte. A Cíntia é o 3º mandato. É cada mandato de 4 anos. Que legal, que legal. Mesmo. A Cíntia, assim, conheço todas, menos ou mais, mas conheço todas, mas conheço a Cíntia também. A Cíntia é incrível, todas vocês, né? Não tenho o que dizer. A Amanda, eu estudei, não na mesma sala, mas no mesmo período no João Paulo. Eu estudei com a Amanda. Eu era do Olavo Hansen. Sim. Aí, por motivos de neurodiversidade, fui pro João Paulo. E aí me adaptei e... Legal.
E hoje a gente tá lá no Conselho 1. Que legal. Parabéns. Obrigada, obrigada. Tem mais? Acabou? Opa! Tem mais. Ai, gente. Eu sendo petista, né? Né? Eu sendo petista aí na Marcha das Mulheres. Primeira campanha do Marcelo. Primeiro mandato de prefeito pro Marcelo. Que eu coordenei as mulheres do PT na campanha. E essa caminhada foi organizada por mim, inclusive. Eu era secretária da Juventude do PT. Legal. Tem um tempinho aí. E aí eu tô aí no meio das mulheres, sendo petista. Tem mais? Acho que findamos. Legal. Muito bom. Eu fiquei com algumas dúvidas, até pra gente, nesse segundo bloco de perguntas. Eu fiquei com uma dúvida que você falou com relação ao seu olhar da educação em torno da comunidade e ter esse diálogo, né? Que, inclusive, tem a ver com a inclusão, né? E aí eu vou passar um pouco para esse tema que eu gosto, né? Não sei por quê. O Colégio da Toca, ele é muito inclusivo, né? Eu sou suspeito em dizer. Mas eu queria que você falasse para dentro, né? O que a gente sente de fora é uma coisa, o que sente de dentro é outra, né? Porque a gente vê crianças com síndrome de Down, a gente vê crianças TEA, a gente vê a infância, né? Crianças. A gente vê criança. É o que nós costumamos falar, nós atendemos crianças, né? Crianças de 6 a 10 anos. Algumas mães chegam e perguntam, né, se nós atendemos crianças divergentes, enfim. Aí a gente fala, nós atendemos crianças dentro da faixa etária, né? Mas é um desafio, não é fácil assim, é um desafio diário, porque cada criança, mesmo tendo a mesma comorbidade, ou mesmo tendo o mesmo laudo, cada criança é única e cada criança é individual. E, infelizmente, a nossa formação não nos prepara para isso. A pedagogia, hoje talvez sim, né? Mas na nossa época, eu que me formei nem sei quando, mas há uns 20 anos atrás, mas na nossa época não se falava em... Você tinha que fazer a pedagogia e depois fazer a educação especial para ouvir falar alguma coisa em relação à inclusão, né? Então, nós viemos dessa formação. Então, a gente precisa todos os dias se reinventar e se desconstruir para conseguir se construir de novo, para poder... Mas a nossa proposta pedagógica, ela é uma proposta bem livre. Eu acho que isso ajuda, isso facilita, né? Nós não temos nada engessado, nada pronto. Então, como nós trabalhamos por projetos, nós vamos construindo o nosso fazer, nós vamos construindo a nossa relação com o aprendizado, nossa relação com o dia a dia. Eu acho que isso facilita um pouco essa questão do olhar mais sensível, né? Do olhar mais direcionado, de não ter essa pressão em relação a conteúdo, mais conteudista. Eu acho que isso ajuda um pouco, assim. E nós fazemos o trabalho diário, né? Todos os professores, temos professores fantásticos lá, com olhar extremamente sensível em relação à infância. E vamos nos construindo, né? Vamos nos fazendo. Sim, tem uma frase, né, da Temple Grandin, que ela é uma autista adulta, né? Que ela fala justamente isso, né? Ela fala que a gente deve ver as potências da pessoa com deficiência, no caso da pessoa autista, né? E muitas vezes o que acontece é isso, a deficiência vem à frente da pessoa, né? Então, quando você fala bem certamente, né? Assertivamente fala assim, a gente atende crianças, eu acho que é isso, assim, né? A gente atende crianças e depois a gente vê outras possibilidades do ensinar. E no Conselho Tutelar, que agora as demandas de inclusão no Conselho Tutelar, o que você já viu? O que já passou por lá? Para além do Thiago... Sim. Olha, o que mais temos no Conselho Tutelar nessa demanda de inclusão, infelizmente, é a dificuldade dos responsáveis com a educação. É a área, é a escola. E às vezes parece, só não é dito, mas parece muito que as escolas querem meio que se livrar das crianças. E aí a gente recebe os responsáveis lá, eu não sei o que fazer, a escola todo dia me liga, meu filho tem um laudo, ou eu tô com dificuldade de ter acesso ao laudo, a escola tá pedindo e não sei o quê. A gente já teve escolas que assim, eu preciso que vocês venham aqui agora para vocês verem
o que fulano tá fazendo pra vocês verem que não é mentira. Tipo, fulano é uma criança. Aí eu preciso ir lá. As escolas não estão preparadas, ninguém, né? Atestar, Nem os pais também estão preparados. A gente precisa, tipo, de verdade ir lá atestar o CID, é isso. E aí, nossa, é uma situação assim que hoje eu já lido melhor com essa situação. Mas a gente fica sem saber o que fazer. Porque se a gente parece que se você pende pro lado da família, você tá contra a escola. Aí se você pende pro lado da escola, você tá contra a família. E não é isso. Os dois lados precisam Até porque não é uma luta, né? Até os porque dois lados precisam ser ouvidos, acolhidos e entendíveis. E aí, muitas das vezes, a gente precisa fazer aquela mediação de conflito. Mas, assim, maioria das situações, infelizmente, que chegam no conselho tutelar é essa questão da escola que não sabe lidar. Eu acho que se fala muito em inclusão e esquece de chamar as escolas para o debate. Sim. Porque aí nós não temos oportunidade de falar sobre as nossas dificuldades, de falar sobre aquilo que a gente precisa. Enfim, e agora acabou de sair um documento novo, né, falando sobre a inclusão essa semana, que mostra muito essa questão, né? Se fala muito das escolas, porque a escola tem que fazer isso, porque a escola é obrigada a fazer aquilo, e sempre coloca a escola numa posição de que a escola não quer fazer, de que a escola está se negando a fazer, mas na verdade a escola não tem, às vezes, estrutura para fazer, não tem conhecimento para fazer, simplesmente apareceu essa demanda e nós precisamos de um tempo também, né, para se adaptar, se reestruturar, se adaptar. Eu sou muito da lógica do diálogo. É isso, vamos colocar a coordenação, a professora, o pai, a mãe, a tio, o vizinho, todo mundo que faz parte daquela rede de apoio, conselho tutelar, saúde. Vamos sentar todo mundo numa mesa e vamos achar um bem comum para todos. E as formações ainda não são acessíveis, né? As formações até não são acessíveis. Menina, mas até para nós, enquanto profissionais, não são acessíveis. Então, assim, é isso. Eu sou muito dessa, tá difícil pra todo mundo. Então, vamos sentar e vamos conversar? Vamos fazer um bem comum. Mãe, você precisa ceder nessa parte. Escola, vamos ceder nessa parte. O conselho tutelar. É isso. Vamos abraçar. Porque, assim, e é uma questão que aflige todo mundo. Porque a escola quer incluir aquela criança, quer acolher aquela família, mas não tem só aquela família. A família acha que só tem ela para acolher, a família tem essa demanda. Só que às vezes a demanda, o problema não é a escola, o problema não é a família, mas o problema tá lá na saúde. Então a gente tem que chamar a saúde para conversar também. Então, assim, eu sou muito dessa vibe. Vamos sentar todo mundo. Gleice, você só faz reunião. Eu falo, gente, mas é isso. A gente precisa falar. Precisa falar, porque muitas das vezes a família, só o fato da família chegar na mesa e jogar tudo, ela levanta tão leve. Que é isso. É isso. Quer ser ouvida, quer ser abraçada, quer falar, eu estou aqui, né? Eu vou, enquanto profissional de saúde com relação à escola, eu vou até cometer vou defender a educação, mas sem não defender a saúde, por exemplo. Eu sou muito defensor da escola. Por quê? Porque tudo cai na escola. A criança tá na escola, o professor tem que dar conta de uma família que tem uma questão de vulnerabilidade social, aí a escola que tem que dar conta. Porque aquela criança só come, por exemplo, na escola. E aí a criança tem uma questão de saúde, que o professor identifica muitas vezes, sem ter o conhecimento para dar um CID. O professor identifica quem não identificou, sei lá, um sarampo ou uma outra questão na escola. Né? Tudo acontece na escola. E aí, por que eu estou falando dessa questão da saúde da escola? Porque, chegava demandas da escola que a escola tinha que dar conta, né? E aí, o que a escola fazia? Vamos acionar o CAPS infantil, por exemplo. Aí, chegava na gente, aí, a criança está com isso, isso e aquilo. E lógico, a gente, vamos, né, fazer aquela investigação, aquela anamnese, entender, etc e tal. Quando a gente via, por exemplo, aí entrando na questão do conselho, a gente via que a escola, ela identificou, não que ela identificou errado, mas tinha uma questão que não era de saúde mental. Sim. Mas tinha uma questão, mas ela entendeu que era de saúde mental. Sim. Mas muitas vezes o pessoal falava assim, mas já vai acionar o CAPS? Mas não, o CAPS está ali, né? Um núcleo, né, especializado é Centro de Atenção Psicossocial. Sim.
E aí ele identificou que a criança estava num ambiente de violência, por exemplo. Então, por isso que ela não conversava, ou por isso que ela era agitada demais, ou por isso que ela era violenta demais. Mas não era uma questão de saúde mental. Então, assim, sabe? Então, é quase que um funil. Eu tenho um amigo que ele fala, até ele esteve aqui, vou dar um abraço para ele, William Borghetti, que ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim, gente, eu converso com várias pessoas, sei lá, eu converso com um profissional da educação, aí ele fala assim, mas ninguém me ouve. Aí ele vai no profissional da saúde, mas ninguém me ouve. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer ser só ouvido, né? Eu acho muito interessante. Então, vamos conversar, gente? Vamos sentar? E é outro diálogo que não existe, né? Saúde e educação. Porque a gente vive em conflito ali, né? É difícil, né? Porque nós estamos todos os dias com a criança, nós estamos percebendo que ali tem alguma coisa, porque nós já temos o convívio com outras crianças, então nós temos essa questão comparativa. E aí é um trabalho de convencimento com os pais de procurar uma investigação. Olha, tem alguma coisa acontecendo, vamos investigar. Que é outro trabalho, né? Que às vezes a família não aceita. 90% das vezes a família não aceita. Aí nós convencemos o pai leva para a área da saúde, aí chega lá, o médico fala, mas professora não tem que opinar em nada, porque a professora não sabe de nada, o seu filho não, sei lá, não tem nada, né? E aí a mãe volta brava com a escola, fala assim, olha, eu levei meu filho e aí o problema é vocês, porque... E aí a gente não tem esse diálogo, não tem essa conversa, porque... É bem isso. É bem desigual. Bem desigual, porque nós que todo estamos mundo todos quer falar, os dias ninguém com quer as se ouvir. crianças. Nós que estamos todos os dias com as crianças, mas infelizmente no nosso país, a fala de um médico vale infinita mais do que a fala de um professor, né? Não, e aí chega lá no conselho... Chega lá no conselho tutelar, mas é porque assim, a professora, ela pegou birra do meu filho. Ela tá falando isso, tá falando aquilo. Gente, é sério, isso é real. As pessoas ainda vão no conselho tutelar pra dizer que a professora pegou birra da criança. Eu fico assim... Tá bom, a gente vai conversar com a escola. Fica tranquilo que a gente vai conversar com a escola. Pode pegar a birra da gente, do pai, da mãe. Da criança eu acho um pouco difícil, mas do pai é nesse nível, mas e é exatamente nesse cenário. A professora indica alguma coisa e aí vai no médico, o médico conta, não sei o que. Não, a professora pegou birra. Por exemplo, conselho tutelar. Olha, geralmente vai no conselho tutelar, a gente tudo dá encaminhamento para o psicólogo. Tudo dá encaminhamento para o psicólogo. Apesar de ter uma formação, eu não sou técnica no conselho tutelar. Eu tenho que ter o ensino médio. E por que eu acho que você precisa passar no psicólogo? Entende? Mas todo mundo... Gente, eu juro pra vocês, mas todo mundo sai de lá com encaminhamento. E não tem. E a gente sabe a questão da rede. E não tem. É isso. E aí a gente cai de novo em tudo colocar diagnóstico. Às vezes a criança quer brincar, correr, vive preso o dia inteiro. Deixa o menino correr. Vai no parque, deixa o menino correr, cair, levantar. Mas gente, o negócio é terrível. A gente também, né? A gente... daria um outro podcast aqui, a questão da indústria da medicalização, a indústria né, da patologização da infância. A gente precisa colocar tudo em determinados lugares para a gente gerar uma demanda, para a gente gerar mercado, para a gente gerar negócio, para a gente gerar remédio. Enfim, é algo que a gente pode discutir depois. A gente está chegando nos finalmente. Mas antes eu quero... fazer uma brincadeira com vocês aqui. A gente sempre no final do podcast, a gente baixa aqui a Oprah, Jô Soares, a Bujana. E aí eu venho aqui, incorporo e quero fazer um pinga-fogo com vocês. Valha, meu Deus. E aí... A gente tá tão na paz, né? Para você, Gleice, conselho tutelar. O que significa para você conselho tutelar? Eu falo que ele me coloca numa situação... Conselho tutelar, para mim, significa avanço na garantia de direito. É isso. E para você, Michele, educação inclusiva? Eu acho que é um pilar fundamental, né? E uma rede de apoio também. A questão das famílias e da sociedade, né? Na verdade, tudo perpassa pela escola, né? Todos da sociedade um dia vão passar pela escola.
Então, eu acho que é o pilar, é o chão. E pensar em educação... Pensar em educação, né? Eu acho que essa questão de educação inclusiva, eu acho que é quase que uma redundância, né? A gente precisa falar em educação e educação para todos, porque em algum momento a educação vai ser inclusiva para alguém, em algum momento, né? Independente de laudo ou não, mas nós passamos durante a nossa vida por alguma questão que nós vamos precisar ali de um olhar mais sensível, mais diferenciado em relação à escola. E ainda mais nesse cenário, né, que nós estamos vivendo, que se fala tanto em inclusão e que se fala tanto... E isso que nós falamos, que se joga tudo dentro da escola, né? Então, a escola acaba sendo um lugar de acolhimento também. Tanto para os alunos como para as famílias. Legal. Gleice, direito de brincar. Inegociável. É inegociável o direito de brincar. Às vezes a brincadeira pode ser simples, mas além de criar uma memória afetiva, vai desenvolver. E se a gente, adultos, brincássemos um pouco mais, acho que a vida seria um pouquinho mais leve. Porque a gente também pode brincar. A gente também pode incentivar os sonhos através das brincadeiras. E assim a gente trazer um pouco mais de leveza para nossa vida, que é tão turbulenta. É isso. Michele, para você, uma criança que brinca é... Uma criança. Eu também acho que a brincadeira é inegociável. Eu acho que a brincadeira é natural da criança. E a brincadeira é o que perpassa a infância, né? É o que simboliza toda a questão de infância. E não tem como tirar isso da criança, né? Não tem como pensar em criança e brincadeira de formas diferentes, né? Eu acho que tudo que a criança faz, por tudo que a criança passa, todas as experiências da criança vira brincadeira e não tem como a gente querer separar a cabeça do corpo, o pensamento do movimento, né? Eu acho que criança é brincadeira e tudo tá ali envolvido, né? Legal, gente. Gente, foi isso. Quero agradecer demais. Vou deixar vocês agora na consideração final, claro. Né? Aqui não é um programa da Xuxa, mas pode mandar beijos. Pode mandar beijos. E agradecer demais vocês terem vindo aqui, a gente ter conversado da forma tão gostosa, tão leve, de assuntos tão importantes e pertinentes, né? Tanto da cidade, quanto da infância, quanto da educação, do garantia de direito, enfim. A gente falou de tanta coisa que, ufa... Deu bom. Pode falar para você a consideração final. Primeiro, a Gleice. Pode ser. Bom, eu agradeço, mas eu queria deixar uma coisa clara aqui. O Conselho Tutelar, ele é um órgão de portas abertas. Ele não é punitivo, apesar da sociedade entender o Conselho Tutelar como o monstro. Vai para casa, senão o Conselho Tutelar te pega. Não. Nós não somos punitivos, pelo contrário, nós somos informativos, nós somos formativos e acessíveis. O Conselho 1 tem feito um trabalho de chão mesmo. A gente vai na igreja, a gente vai na escola pública, na escola particular, a gente vai na UBS, a gente tem ido pela nossa área, aonde a gente é chamado para dizer a importância do Conselho Tutelar como um órgão parceiro da escola, da família, e não como um órgão que só retira a criança da família. Né? Às vezes, a gente é visto como um monstro porque a gente precisa proteger as crianças dos próprios pais, dos próprios familiares, que deveriam proteger e, por um motivo ou outro, não protege. Então, o Conselho Tutelar, ele intervém nessa situação. Então, o Conselho Tutelar, ele é parceiro. E contem com o Conselho Tutelar. Lá não precisa ser um antro de desgraça. É um espaço acolhedor. A gente tem brinquedoteca. Eu recebo no Conselho Tutelar diversas demandas. Desde uma mãe que perdeu o diálogo com sua filha e acha que ela tá grávida e vai lá no Conselho Tutelar. Você que é mais jovem... Pergunta para minha filha se ela tá grávida. Olha só. É desse nível, até o ápice. Porque é sobre isso.
É sobre, literalmente, ser esse braço. Porque, às vezes, a gente não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde. Porque a gente sabe como é difícil as coisas. E o Conselho Tutelar, ele está aqui para ser esse órgão. Para ser esse elo que vai ligar as políticas públicas. Agradecer, Tiago, né, por esse convite. Eu sou muito grata à UTEAção, você sabe. Minha página é cheia de coisas do UTEAção. Imagina. Porque é uma família. A UTEAção é uma família que eu tenho muito carinho mesmo. E agradecer ao Conselho Tutelar. Nós somos em 15 conselheiros também. E é um espaço que eu aprendo muito, né? Eu falo, eu vejo muita desgraça, mas quando eu chego em casa, eu olho pro Henry, olho pra Maitê, eu vejo que eu não posso parar. Porque tem gente atrás de mim que me olha, que me vê, né? Falo da Alicia também, que minha outra enteada tem 12 anos e vê ela conversando comigo. O Henry olha para mim, eu posso te ajudar a fazer um bolo? A gente percebe que a gente está plantando uma sementinha. Ah, Maitê, tia, eu quero trabalhar com você, eu quero ser conselheira tutelar, ou eu quero ser polícia. A gente percebe que a gente está plantando uma sementinha que às vezes a gente não percebe. Porque olhar para o espelho e ver que a gente está fazendo uma coisa boa é muito difícil. Mas quando a gente vê esses pequenininhos, né, que a gente está fazendo uma coisa certa, isso é muito gratificante. Então, eu agradeço. E agradeço pela Camila também, né, que me deu a oportunidade de conviver com esse pequeno, grande homem. E as suas considerações finais? Eu também quero agradecer o espaço. Muito bom estar aqui e ter esse bate-papo com vocês. A gente ter essa oportunidade de falar sobre o direito de brincar. Porque eu acho que esses direitos só são garantidos quando nós temos pessoas disponíveis para se fazer. E não adianta ter várias leis, vários documentos, se nós não temos as pessoas, né, pensando sobre isso e fazendo, e trabalhando junto e colocando a mão na massa. Eu acho que esses momentos de debate, esses momentos de conversa, eu acho que sensibiliza muito as pessoas para uma nova questão, que é a questão da infância, né, dos direitos, que era tão pouco falado antes, que graças a Deus está tomando espaço. Eu, enquanto educadora, agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre a educação e sobre o papel da escola, né? Como vocês falaram, a escola, às vezes, também, assim como o Conselho Tutelar, é visto como sempre aquele que não quer fazer, aquele que coloca dificuldades em fazer, mas o nosso trabalho pelo lado de dentro é muito diferente, né? Nós estamos lá todos os dias, saímos das nossas casas, trabalhamos com várias crianças de várias realidades, de vários momentos. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito gratificante, que nos deixa muito felizes, assim, e ver os resultados disso é algo impagável, né? E queria agradecer também a todo mundo do Colégio da Toca, todos os funcionários incríveis que nós temos lá, os colaboradores que fazem esse trabalho incrível, as famílias e principalmente as nossas crianças, né? Porque fazemos tudo por eles e... Enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco. Fiquei muito feliz pelo convite. Vocês são incríveis. Gente, então é isso. Estamos terminando Terça Mental. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá, compartilhe, comenta aqui. E esse Terça Mental de outubro finaliza esse primeiro ciclo, tá, gente? A gente vai fazer 1 ano mês que vem. Então vai ter novo logotipo, vai ter várias novidades. Então a gente está fechando com chave de ouro falando de infância. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau!